Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Hoje a dica veio de Adriano Barbosa, desde já fico agradecimento a esse irmão de fé e batalha. Ela me chamou a atenção porque ela fala do mar morto, família. Você sabia que o mar morto está morrendo, literalmente? Pois é, logo pode ser que ele suma. E é um mar que o pessoal nem considera mar, né? Eu trouxe uma matéria interessante aqui para vocês, para a gente se informar um pouco mais e também saber que de fato ele vai deixar de existir, meus irmãos. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. O Mar Morto é um grande lago de água extremamente salgado localizado no Oriente Médio, banhado em Israel, Cisjordânia e Jordânia. É chamado de mar devido ao seu tamanho. Hoje ele ocupa uma área de 750 km, 50 km de comprimento por 15 km de largura. Já o adjetivo morto tem a ver com o fato de não existir vida em suas águas, exceção feita apenas para bactérias e algas. Ninguém resiste a tanto sal, é porque ele tem tanto sal, família, esse mar morto, para você ter noção que é fácil flutuar nele, já que tem tanto sal, né, a densidade da água é maior e você consegue flutuar, boiar com facilidade nele. Seja pelo desvio de água de seu afluente, seja pelo clima árido do deserto, o fato é que o famoso Mar Morto, fenômeno geológico único em todo o planeta, está morrendo aos poucos. O maior responsável pela redução drástica de suas águas é o ser humano. Se providências não forem tomadas num futuro não tão distante, esse grande lago chamado de mar pode secar completamente. É engraçado, meus irmãos, que a própria matéria ela vai falar que faz tempo que ele vem secando, certo? Mas o culpado sempre será o ser humano. Enquanto não se implementar as medidas que eles querem, nós seremos sempre culpados de tudo. Aqui nós temos uma imagem, né? E veja que eles só colocam de 1972, mas se voltar um pouco mais você vai ver que teria comprovação que não é de agora, desse século que ele vem secando. Ele já vem secando há muito tempo. Mas como a culpa deve ser do ser humano, então as imagens só vêm para confirmar isso. Eu tenho dito para vocês, e quem acompanha o canal sabe disso, já faz muito tempo que a mídia deixou de informar. Ela hoje manipula para dar o entendimento exatamente que ela quer e reforçar as medidas que o sistema quer. O sistema tem coisas para implementar, cria-se a narrativa, essa narrativa se torna unanimidade, se torna consenso científico. Daí por diante é agora propagar os motivos disso para que as pessoas não fiquem tão revoltadas com as restrições que vão vir. O vídeo de mais cedo, né, se eu tiver conseguido colocar no ar, e nós mostramos, pelo menos eu fiz, né, o vídeo, não sei se passou, das fazendas da Holanda, 3.000 fazendas que estão sendo aí compradas para ser desmanchada, para não ser mais fazenda, por conta do clima. Então, meus irmãos, a mesma coisa segue aqui, ó. Você ouviu a matéria dizendo que nós somos o culpado pelo Mar Morto estar morrendo. Agora, como nós estamos fazendo isso não é explicado, mas nós somos o culpado. Destino cobiçado por turistas que visitam o sudoeste asiático, esse grande lago cercado por montanhas no meio do deserto está com os dias contados. Sim, por mais estranho que possa parecer, o Mar Morto está de fato morrendo, ou melhor, secando. Dos anos 60 para cá, o lago perdeu 35% de sua extensão. O nível de suas águas desce algo em torno de 1 metro por ano. E se nada for feito, em apenas 40 anos não haverá uma gota sequer para contar a história. O que está provocando o rebaixamento das águas no Mar Morto? Há mais de um fato que explica a retração gradual do Mar Morto, que encolheu cerca de 1/3 dos últimos 70 anos. Veja quais são esses fatores. Primeiro, desvios de águas do Rio Jordão para fins agrícolas e para consumo da população. O Rio Jordão é fluente do Mar Morto. Isso significa que suas águas abastecem esse enorme e isolado lago salgado. Do jeito como está, o Mar Morto recebe apenas 20% das águas que recebia antigamente do Rio Jordão. Segundo especialistas, este é hoje o grande problema do Mar Morto. Então o fato das pessoas usarem água, beber água, isso está destruindo o Mar Morto. Agora veja bem, se as pessoas consumirem essa água, elas podem deixar de consumir? Não, não é? E se elas deixarem de consumir, o que é que vai acontecer? Aí quem vai morrer é elas. Então, meus irmãos, por aqui você começa a entender por que é que a gente vai enfrentar tantos problemas, inclusive de saúde, daqui para frente. Porque o ser humano está sendo visto como o grande problema do planeta. Somos 8 bilhões e esse número não pode e não vai continuar desse jeito. Nós enfrentaremos um problema atrás do outro até que o que estava escrito nas pedras grias da Geórgia, aquela marca ali de manter a humanidade naquele número, se concretize. Eu disse a vocês, muitas pessoas dizendo, né, inclusive ditos de espertos, olha,
estourar ali as pedras guias da Geórgia foi um ato vândalo. Não, quem fez aquilo foi o próprio sistema. As pedras guias da Geórgia se viam como um enorme lacre. Ao quebrá-lo foi como se o selo tivesse sido rompido e o plano para chegar àquele número que ali falava, aquelas metas que ali estavam, os mandamentos dos donos do mundo, começassem a ser implementados na humanidade. Até enquanto estava ali o aviso, era para o povo se preparar, que eles precisam avisar, isso é ordem de Deus. Nada pode ser feito sem as pessoas terem a mínima chance de se defender. Então foi avisado por anos e chegou o momento de executar. Então por isso é que elas foram destruídas. Evaporação das águas devido ao clima desértico. Como sabemos, quase não chove no deserto e o tempo lá é quente à beça. Isso faz com que a água evapore rápido. Com poucas chuvas, não há substituição. Num dia seco e quente, o nível do Mar Morto chega a cair entre 2 e 3 centímetros. Então aqui mesmo está a resposta. Quem manda nisso aqui é Deus. Mas como eles querem culpar a população que sempre utilizou aquela água do Rio Jordão, aí é usado como argumento. E você vê que esse aqui está em segundo lugar. Primeiro é a culpa do ser humano. A coleta predatória de minerais é outro problema. Isso porque grandes quantidades de água são consumidas durante a exploração. Aí aqui eles falam que é possível, salvar o Mar Morto. Dizem que vão desviar água do Mar Vermelho para ele. Na verdade, família, esse Mar Morto ele não é um mar. Ele não é um mar de verdade, ele não é considerado um mar, Agora, por ele ter um tamanho grande, 700 e poucos quilômetros, você viu aqui, é que chama de mar, E morto por não sustentar a vida. Então eles estão aqui, com esse programa, de desvio, o projeto do Canal da Paz. E é antigo, e reúne esforços de Israel, Jordânia e Palestina. O programa bilionário foi assinado em 2013, mas devido às tensões políticas entre israelenses e palestinos, ainda não saiu do papel. Grande quantidade da água do Mar Vermelho será dessalinizada com o objetivo de abastecer a região sul da Jordânia. O restante será transportado através de aquadutos de 200 km até o Mar Morto. Então a matéria é bem extensa, mostra a localização dele, mas eu acho que o interessante, a parte mais importante, que eu não posso dizer para vocês, garantir para vocês porque é que ele está secando ou deixando de secar. Agora, o que eu posso dizer para vocês é que o culpado será pelo sistema sempre nós seres humanos. O motivo disso vocês já sabem, meus irmãos. Hoje, família, pleno 2022, finalzinho de 2022, e eu olho para trás da nossa própria história e eu lembro quando a gente começou com esses assuntos, Como parecia absurdo. Tanta gente vinha no canal, até outros youtubers teens, tentava ridicularizar o assunto fazendo piadas com várias pautas que a gente trazia aqui, explicando justamente isso. E hoje a gente está vendo essas coisas se concretizando, se realizando literalmente diante da nossa face. E é vendo tudo isso que a gente entende porque é que tantos assuntos hoje são proibidos, porque questionar está se tornando proibido. Porque a narrativa é levantada. Olha, isso aqui está acontecendo por conta disso, Um museu de grandes novidades. Porque a gente já sabia disso, já falamos, olha, vai acontecer assim e assim. Então acontece, quem é que deveria ter credibilidade? Quem vai chegar com uma notícia como algo novo ou quem já tinha avisado que iria acontecer assim e deu os motivos? A resposta é óbvia, é retórica. Então o sistema sabe disso. Então a gente vê várias coisas em andamento, como por exemplo apagando, reescrevendo a história, a gente vê isso. Assuntos sumindo, mesmo que faça anos que você colocou aqui, os vídeos nem tem mais acesso, mas só por eles estarem ali como se fosse uma forma de documento, eles têm sumido bastante. E eu não estou nem reclamando dessa plataforma, que ela ainda tenta, dar espaço, mas você vê que é uma pressão grande que é feita, inclusive fora daqui. O que tem hoje dos tais checadores de notícias falsas não é brincadeira. E esses caras fazem muita pressão. Aliás, eles existem só para isso, para fazer pressão, para coibir, com a desculpa de estar defendendo a verdade e tal, Você vê que os próprios regimes mais violentos do mundo sempre levantam a bandeira mais linda do mundo. Nós até mostramos isso em um dos nossos vídeos, onde a gente tocava no assunto do Senhor das Armas, E no filme eles levantam esse ponto muito importante, muito crucial. Quanto mais ditador o cara é, quanto mais inimigo da democracia é, mais ele levanta que é o defensor da população. E é o que você vê esses caras fazendo hoje, Com a volta da esquerda, infelizmente, isso tende a se intensificar. Esse é um grande problema que todos nós vamos enfrentar, meus irmãos. Mas você que ouviu as informações,
saiba que você hoje é privilegiado, porque outros que virão não terão as mesmas informações que você tem. Isso vai resultar numa geração muito mais abobalhada, muito mais alienada, e é o que a gente já vê agora. Às vezes lendo matérias aqui mesmo, né, no G1, UOL, nesses portais de informação, e quando se trata de alguma coisa, algum fenômeno ligado à religião, você vê as pessoas escarnecendo, brincando, e quando chega um que diz, olha, leia a Bíblia, eles enchem de dislike, nesse caso eles deixam, né, nesses portais de informação. Tem um verdinho e tem um vermelho. E aí eles enchem de dislike. É 21, 30. Sempre que a pessoa toca no nome de Deus, coloca Deus em primeiro lugar. Então isso a gente vai ver muito daqui pra frente. Porque combater o cristianismo, que tem como ordem cresceis e multiplicai-vos sobre a terra, isso não pode mais. Isso está contra o sistema. Então vai ser combatido. Vai ser combatido até o ponto de ser criminalizado. É isso que nós veremos, meus irmãos, daqui pra frente. Então todos nós somos testemunhas do que está acontecendo. O Mar Morto é só mais um exemplo de como seremos culpados de tudo daqui pra frente. Então, meus irmãos, mais uma vez eu digo, aproveite o tempo que você tem. Porque do jeito que as coisas vão, coisas que podemos fazer hoje pode de um dia pro outro se tornar crime. Não é brincadeira. É isso. Até o sistema que hoje considera você um trabalhador, um cidadão de bem, ele pode mudar. Quando criarem a pontuação social mesmo, você pode ser um cidadão não tão de bem assim, dependendo simplesmente do que você pensa, do que você escolhe pra você. Então é mais sério do que se pensa, meus irmãos, e a gente tá fazendo nosso papel aqui avisando. Peço que você compartilhe esse vídeo, mostre para mais pessoas, deixa seu like. Nós voltamos amanhã com mais 2 vídeos, um às 7h30 da manhã, outro às 5h45 da tarde. Fiquem com Deus, meus irmãos, que Deus proteja cada um de vocês, ilumine e abra a mente. Um abraço e fui!